Boa noite, a paz do Senhor. Nós estamos com mais um programa Lições em Foco, e desta feita nós estamos aqui junto com o Tagino, interagindo com a lição de domingo, a lição número 4, para o dia 27 de outubro, e tem como título Lidando de forma correta com o dinheiro. Eu já trocaria de cara esse tema. Eu botaria assim, a finalidade correta do dinheiro, porque na verdade a gente não era para lidar com o dinheiro, a gente é para lidar com as coisas espirituais, né? É verdade, como está em Atos, né? Exatamente. Vamos deixar de servir as mesas, vamos nos preocupar só com a ministração da palavra e a oração. Exatamente. Tagino, a paz do Senhor, dando suas palavras iniciais e já aproveitando, fazendo a oração para a gente começar o trabalho. Amém. Que este ensinamento seja de grande proveito para a gente saber verdadeiramente a forma que deve ser usado o dinheiro na igreja, né? A forma e quem deve utilizar e quem deve cuidar desta parte financeira. Vamos orar. Deus Santo e Poderoso, Pai amado e Pai querido, Senhor, nos ajuda esta noite, Pai, com a Tua palavra, com o Teu ensinamento, para que possamos saber o verdadeiro uso, valor e importância do dinheiro na igreja, Senhor. Que o Senhor abra o entendimento das pessoas para que vejam que Tu és maior, que Tu és muito mais do que o dinheiro, porque tem gente, tem pessoas, Senhor, que não estão dando verdadeiro valor a Ti, Senhor. Está Te deixando em segundo plano, Pai. Abra o entendimento dessas pessoas esta noite, Pai, e se revele para que elas conheçam a Tua grandeza e o Teu poder. Assim que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria falar aqui de princípio sobre uma composição musical do pastor João Ferreira. Pastor João Ferreira, ele fez uma composição musical e que botou o título assim: A Igreja, o caráter da igreja. E o hino ele diz assim: a igreja de Jesus é diferente. Não tem prata, não tem ouro, nem troféu. É vestida de pureza e santidade. Os seus olhos estão fitos lá no céu. Ela anda em sua sinceridade. Os prazeres desta vida não a seduz. Deste mundo ela não é enamorada, pois o seu alvo verdadeiro é Jesus. Onde está esta igreja? Que deste mundo não quer nada, visto que a sua única beleza é a glória do Senhor. Amém. Perfeito. Eu achei muito importante, por isso que eu estou fazendo essa leitura dessa colocação. Tagino, uma coisa que eu gostaria de princípio a fazer uma pergunta aqui para a gente dar uma direção. É porque muitas vezes a gente coloca os valores materiais em evidência pelo fato de que você necessita e pelo fato de que você está vendo. São são coisas visíveis. Então isso automaticamente a gente valoriza. E eu tenho uma pergunta aqui interessante sobre essa questão entre o dar o que tem e receber o que não tem. Qual seria a sua escolha? Entre dar o que tem e receber o que não tem. Qual seria a sua escolha? Entre dar o que tem
ou receber o que não tem? Qual seria a sua escolha? Essa resposta é óbvia, né? A gente tem que sempre procurar ajudar o próximo, mas tem que analisar também essa forma de receber o que não tem. Se for algo que realmente necessitamos e que não vá de contra as escrituras, a gente também pode receber sem nenhum problema. Se alguém tem algo a mais para dar, não tem mal nenhum em receber. Vamos ver o que é que diz Atos 20 e 35. Porque se você dá o que você tem, sim, é porque você tem para dar. É verdade. Se você recebe o que não tem, é porque você não tem. Você está recebendo o que não tem. Entendeu? Então você estira a mão para receber. É verdade. Entre o dar e o receber, nessa ação acontece os dois. Alguém está dando e alguém está recebendo. Justamente. Aí qual o mais importante entre os dois? Por exemplo, entre o você dar... Segundo as escrituras, mais bem-aventurado é dar do que receber. Né? Isso é justamente o que está em Atos 20 e 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém. Realmente Deus me mostrou bem direcionado. O Espírito Santo fez lembrar, entendeu? Mas leia no começo desse versículo, Tagino. O 35. 34. Não, o 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tá vendo aí? Amém. Esse aí é o sentido, é o foco que a igreja dos dias atuais deveria estar plantada, certo? A gente vê muito nas redes sociais a seguinte mensagem: a teologia da prosperidade dizendo: antes de aceitar Jesus eu tinha um carro, agora eu tenho 2. E a igreja primitiva dizia assim: antes de conhecer Jesus eu tinha 2 pães, agora que eu conheci Jesus eu tenho 1, porque 1 eu dei pro meu irmão. Essa é a verdadeira. Agora você sabia, Tagino, que essa visão de antes de conhecer eu não tinha carro, certo, mas depois que eu conheci Jesus eu tenho 2, isso é uma visão capitalista. É verdade. Certo? Na visão capitalista, quem tem mais dinheiro é mais inteligente. Na capitalista. Na visão capitalista, é verdade, quem tem mais dinheiro é mais inteligente. E eu vou mais além. Na visão da igreja, quem tem mais dinheiro é mais abençoado. Pior é que está dessa forma. Exatamente. Da igreja só que tem um detalhe, é que a inteligência não se mede pelo dinheiro. Verdade. Não é quem tem mais dinheiro que é mais inteligente, porque a inteligência não se mede pelo dinheiro. É verdade. É tanto que Salomão pediu a sabedoria e Deus deu dinheiro de quebra, mas ele com a sabedoria era o mais importante. Ele produzia justamente. A empresa que está crescendo é bem administrada. O êxito de uma empresa não só depende do administrador. Tá entendendo? Numa visão capitalista, a empresa que está bem administrada, está crescendo, é porque ela está sendo bem administrada. Mas, na verdade, o êxito da empresa, ela não está apenas nessa visão. É verdade. Nessa mas visão toda a equipe. Mas justamente porque é necessário que observar. Bom líder, ele tem uma boa equipe. É necessário observar que uma empresa precisa de quê?
de local onde vai ser, construída lá. Precisa também fazer pesquisa de opinião de mercado, tudo isso aí, entendeu? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque a igreja não pode entrar nessa visão de marketing empresarial, entendeu? Porque o que está acontecendo é que as igrejas hoje que tem mais membro, ela dá a ideia de que é uma igreja próspera, entendeu? Então, e a gente precisa ter muito cuidado, porque não é dessa forma. A Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3, Deus já está ali e já pode ser próspero. 3 pessoas já pode ser bem próspero. E não é o próspero financeiramente. E a gente vai ver isso mais na frente, certo? Amém. Muito bem, então vamos aqui para a gente viu o Provérbio 28, vê aí o que é que diz. Provérbios 28. O 28, qual é o versículo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Glória a Jesus. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos. Provérbio 28 e 27, tá, gente? Vê aí. 27. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. O que dá ao pobre não vai ter o quê? Necessidade. Veja que há um contrassenso hoje em dia. Hoje tem um ditado assim, o que dá, quem dá o que tem, não, quem dá o que tem a pedir vem. Que dá o que tem a pedir vem. É um ditado social, um ditado no mundo. Quem dá o que tem a pedir vem. Isso é um ditado completamente capitalista. Se você vê esse versículo, ele desmonta completamente. Ele vai ao contrário da visão de mercado. É porque isso aqui cai naquela lei da semeadura, colheita e semeadura. Exatamente. Lê novamente, gente, esse versículo. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. É 28 e 27, né? Isso. Pois é. Aí é onde entra a visão de que quem dá ao pobre não terá necessidade. Mas a visão da gente de dar, a gente pensa que um dia, ou seja, vai faltar para mim que eu estou dando. A ideia que o mercado hoje em dia, que o mercado sempre é uma ideia de mercado, porque o mercado sempre está buscando absorver, buscar para si, entendeu? E a igreja está entrando nessa visão. É isso que eu quero trazer para o nosso debate hoje. A igreja está entrando numa visão de mercado, porque ela está visando como captar verba, como captar, como adquirir verba, e não essa visão de dar. Na igreja primitiva, Joinha, isso era uma consequência. Hoje não, hoje é uma necessidade. Antes era uma consequência, você pregava o evangelho, levava a palavra de Deus, as pessoas ofertavam, ajudavam e mantinham a igreja. Hoje, se ela não buscar, ela fica com medo, ela parece que não confia que Deus vai suprir. Isso. Não confia, porque Deus é o supridor de todas as coisas. Exatamente. É uma pena essa visão. Agora, isso é porque caiu, né? É nessa visão. Isso é uma visão que a igreja caiu, né? Mas vamos lá para frente. Vamos para Atos, certo. Capítulo 2. Amém. Atos, capítulo 2, 44 e 45. Olha, parou.
Mas está transmitindo. Né? É só a tela. 44 e 45. Atos 2, 44 e 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Veja que... É isso que eu acabei de falar. Veja que na igreja primitiva, a visão capitalista era completamente diferente. Quebrada. Não havia, não existia. Entendeu? E essa é a visão da igreja. A igreja jamais poderia ter entrado nessa visão capitalista. Jamais. Porque o sentido do evangelho, que o próprio Jesus disse que o evangelho é para o pobre. Né? Como captar verba dos pobres? Se os pobres precisam, né? Porque Deus é o supridor. Justamente. Então a igreja, como corpo de Cristo, ela deveria, em vez de captar, era doar. Era uma doação. Ou seja, o que pelo versículo aí, a igreja, o pessoal vendia e dava para a igreja. E a igreja administrava com os pobres. Exatamente. Então lê aí novamente, Tagino. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, pode falar. Ou seja, pode dizer. Vendiam suas propriedades e fazendas. Sim. E repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Veja que havia... Não era para enricar ninguém. Não era para buscar. Exatamente. Era para manter a equidade, o equilíbrio. Quem tinha de mais não ia ter de mais. Quem tinha de menos não ia ter de menos. Ia ser equilibrado. Agora veja uma coisa interessante que aconteceu em Atos 5 e verso 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Continua. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Porque formaste... Não, aí é uma pergunta. Teu poder, está uma interrogação. Então. Por que formaste este desígnio em teu coração? Outra pergunta. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Tá vendo aí? Então veja que quando isso aí era algo como que prática, era uma prática que acontecia na igreja. Eles vendiam as propriedades e depositavam nos pés. Um dia esse casal vendeu uma propriedade e reteve parte. O que é que aconteceu? Aconteceu de que quando eles chegaram para dar a parte, o Espírito Santo de Deus despertou em Pedro, mostrando que eles estavam mentindo, porque não era o valor que ele tinha vendido a herdade. O que é que aconteceu com esse casal? Morreram. O que está acontecendo hoje em dia, tá, Júnior? É porque muita gente está morta por conta disso. É verdade. Enquanto a Bíblia diz assim, não, se alguém te pedir e tu tendos, não diga que não tem, né? Ou volta, torna a vir amanhã. Eu estava procurando aqui em Provérbios agora, mas não encontrei. Sei. Isso está acontecendo porque esse papel de Ananias e Safira está acontecendo o contrário na igreja. O pobre está chegando à igreja pedindo uma ajuda e eles tendo em mãos, eles dizem que não podem ajudar, que não tem. Pois é. Aí o que é que acontece? Mediante a isso, Tagino, mediante a isso, está havendo essa supervalorização, né, na questão financeira, né? Principalmente, por exemplo, as pessoas bem-sucedidas financeiramente, eles são atrelados, eles são vistos como pessoas abençoadas. Não importa como essa pessoa está enriquecendo, se de forma honesta
ou de forma desonesta. Mas se as pessoas viram que essa pessoa está sendo crescendo financeiramente, então está sendo, a gente já pode atribui, tá todo não quebrado. importa. Se foi de forma ilícita ou lícita. Não, Veja como a gente está vendo, está fazendo uma leitura da aparência completamente distorcida. É verdade. Distorcida. Ou seja, Deus criou o homem para o dinheiro ou o dinheiro para o homem? Criou o dinheiro para o homem e ainda acrescentou na palavra de Deus que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas Deus criou o dinheiro para o homem ou o homem para o dinheiro? O dinheiro para servir ao homem, não o homem para servir ao dinheiro. Exatamente. Ou seja, quem foi criado primeiro? O homem. E quando Deus criou o homem, não existia o dinheiro. É verdade, é uma consequência do pecado o dinheiro. Tá vendo aí que coisa interessante, Tagino? E outra coisa, Tagino, o homem sabia viver e conviver sem o dinheiro. É verdade. O dinheiro foi criado agora, não é muito. Antes era troca de animais, a troca de serviço, era moeda de troca. De comida. Era moeda de troca. E a pessoa você que plantava macaxeira, fazia farinha, aí você trocava com alguém que criava planta, que criava galinha, aí você trocava farinha por galinha, aí você plantava feijão, trocava por quem tem arroz. Lindo. Isso é muito fantástico. Isso é economia solidária. É verdade. Eu só me lembro de Enoque. É verdade. Um abraço para Enoque, né? Então veja bem, isso é economia solidária. Você tem que descapitalizar. Entendeu? Você tem que tirar a ideia de que o dinheiro é tudo no ser humano. Entendeu? Você tem que tirar essa ideia. Por quê? Porque o sistema capitalista, ele escraviza. Você é um escravo. É verdade. As pessoas que se drogam, as pessoas são escravas do dinheiro. O dinheiro, eles necessitam do dinheiro como se fosse um meio de subsistência para manter aquele seu vício. Então, eles são escravos do dinheiro. Eles roubam. Eles chegam em casa, ele é bem capaz de roubar toda a casa e deixar a família sem nada para poder alimentar, suprir o desejo, e suprir as suas necessidades, as suas carências. Então, é muito interessante. Agora, eu gostaria que você lesse em Jeremias 45, que tem uma expressão interessante aí. Jeremias 45:5. 45:5. E procuras tu grandezas? Não as busque, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Olha que coisa interessante. Procuras tu grandezas? Procura tu riquezas? Procura tu prosperidades? Aí o que é que acontece? Não a busque. O provérbio 13:7. Provérbios 13:7. Veja como Deus, ele orienta. Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. E outra coisa, quando se trata aqui de, por exemplo, procuras tu riquezas, tem um versículo em Provérbio, agora não estou lembrado, que diz assim: quem anda atrás de riquezas, deixa eu ver se eu encontro. Quem procura riqueza tem um olho mau. Entendeu? Em Provérbios. Quem procura riqueza tem um olho mau. Então você vê que a Bíblia ele orienta. A Bíblia ela não deixa as pessoas sem a orientação, né? A Bíblia fala sobre todo esse mal que há, entendeu? Com a relação a riquezas. Mas tudo bem, deixa esse versículo para depois. Muito bem. Então, agora, o que é que vai acontecer nesses últimos dias? O que vai acontecer com as riquezas?
Não pense que essas riquezas elas vai durar por muito tempo. Vai chegar um tempo que as pessoas vão ter dinheiro e não vai ter as coisas para comprar. É verdade. Vai ter dinheiro e não vai ter água para beber. Não vai ter condições de comprar. Tem dinheiro, Isso mas já não é tem a Bíblia mostrando. Exatamente. Já é cumprimento da profecia. E isso já é uma demonstração de que esse capitalismo vai ruir. Isso é uma visão de que a gente está dando valor à coisa errada. Exatamente. Deus vai mostrar justamente que a gente está errado nessa visão. Agora veja aí, Tiago 5:2. Amém. As vossas riquezas estão apodrecidas, Tá aí. e as vossas vestes estão comidas da traça. Pra você ver. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias? Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuída clama. Meu Deus. Tá vendo? E os clamores dos que ceifaram entraram no ouvido do Senhor dos Exércitos. Tem muita gente que está nessa acontecendo condição. isso. O rico subjugando o pobre, não dando o que lhe é merecido de valor e justo. Exatamente. Então você vê que as riquezas vão o quê? Apodrecer. Esse apodrecimento aqui é se tornar sem valor. Entendeu? Então o ouro ele não vai ter valor. Sabe o que é que vai ter mais valor do que o petróleo? A água. Já está acontecendo. Já está acontecendo. No Saara, naquela área do deserto. Já tem algumas áreas que já tem essa visão. Entendeu? Então, aí Deus vai mostrar exatamente como a igreja seguir um caminho errado, totalmente diferente. Certo? Vê aí Provérbios 22:1. Provérbios 22:1. Provérbios 22:1. Amém. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza do ouro. Glória a Deus por essa palavra. O rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. Amém. Agora veja que coisa interessante. Como a visão da igreja está distorcida, tá, gente? Como a visão da igreja... Tem alguma coisa a acrescentar? Quer dizer, o nome é mais importante do que as riquezas. Isso a gente já tem essa visão, né? Mas muitos não têm. Tem gente aí que prefere ficar com o nome sujo na praça do que deixar de comprar algo. Do que deixar de comprar algo e ter uma despesa. Tem nada não. É uma quer aparecer, rapaz. Muito bem. A gente leu 28 e 22 já? Já sim. Eu lembro que sim. Deixa eu conferir aqui. Não leu não. Não lembro de ter lido não. Lê. Aquele que tem o olho mau corre atrás das riquezas. É esse aí, tá vendo? Mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Pronto, tá aí. É exatamente isso aí. Agora, tem um versículo aqui na lição que diz o seguinte: as bênçãos do Senhor é que enriquece. Aí esse texto aqui fica fora do contexto, porque ele joga esse enriquecimento como se fosse prosperidade financeira. Entendeu? Uma bênção é espiritual. E justamente a visão de Deus, olha, a visão de Cristo nunca foi. A visão de Cristo no mundo nunca foi material. É verdade. Nunca foi prosperidade material. Veja como a igreja distorce. Guerras, assassinatos. Isso aqui é a introdução da lição. Guerras, assassinatos, fomes e violência, tanto no passado como no presente. Podemos afirmar que boa parte desses males tem como causa primária o amor ao dinheiro. Olha, ele já joga com relação ao contexto dinheiro. De fato, é o que as escrituras afirmam em 1 Timóteo, depois a gente vai ver isso aí, 1 Timóteo 6, já pode abrir isso aí. Já vimos que ser rico, olha, ele já coloca como
e possuir bens, olha, ser rico e possuir bens não é errado. Olha a jogada dele. Pois, aí ele bota, a bênção do Senhor é que enriquece. Ele bota um versículo fora do contexto. Pois é. Entendeu? Para afirmar que a igreja esteja no caminho certo. O problema da riqueza não é o ter ou não ter, é onde está o teu coração. Exatamente, a gente vai ver sobre isso. Tem um versículo que fala isso. Vamos lá, onde está o teu coração, aí estará. Não é o teu tesouro. Exatamente. Né? Veja aí, 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6. E 6 em diante. 6. Mas é grande ganho a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Lógico. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Então ele está de contra o que ele acabou de falar lá na lição. Que ele diz que as bênçãos do Senhor acompanham. Quem enriquece, ele jogou esse mesmo versículo. E Jesus também diz, Jesus diz, porque estás ansioso com que a vez de comer e de vestir, né? Exatamente. Mas termine de ler esse texto aí, valendo. Eu vou repetir. Vocês. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Foi até o 11? Foi até o 9. Valendo mais. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência. A igreja está fugindo? A igreja está fugindo dessas coisas? Atrás, ao contrário. É uma visão distorcida. Né? É uma sedução das riquezas. E Jesus, ele advertiu que as riquezas seduzia. Veja lá Mateus 13, 22. Mateus 13, 22. 22. Isto. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, as igrejas estão sufocadas com as palavras. É por isso que está sendo não vê fruto. E fruto do Espírito. Não vê nenhum fruto. Exatamente. Porque a visão da igreja é capitalista, é empresarial. É verdade. Perdeu o sentido. Perdeu, Tagino, completamente. A nossa visão é tão distorcida que o próprio Moisés, ele ficou vendo o invisível e rejeitou o visível. Veja que coisa interessante. Moisés ficou vendo o invisível e rejeitou o visível, que era sentar na cadeira do faraó. É verdade. Certo? Então rejeitou o visível, o capital. Certo? A igreja está fazendo ao contrário, a contramão da história. Porque vendo o visível, o capital está rejeitando o invisível. Completamente fora do contexto. Basta você ver aí em Hebreus, veja aí. Hebreus 26 e 27. Hebreus 26 e 27. Hebreus 26 e 27. 26 e 27 o quê? Qual é o capítulo? Não, capítulo 11. Capítulo 11. Hebreus 11, 26 e 27. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Riquezas. Do que os tesouros do Egito. E essa riqueza aí não é dinheiro. Agora, o tesouro do Egito era dinheiro. É verdade. Era prosperidade. Porque tinha em vista a recompensa. A recompensa. Que é espiritual, né? E que mais? Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Entendeu? Então, vendo o tesouro invisível,
Ele rejeitou o tesouro visível. Hoje, a igreja, hoje o evangelho, hoje o cristianismo, hoje nós vemos o tesouro visível e rejeitamos o tesouro invisível. Faz o contrário de Moisés. A visão de Moisés, completamente. Completamente. Complicado, né? Agora, uma coisa interessante. Abra aí Romanos 12 e 26. Ou 12 e 16. 12, 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às coisas humildes. Olha, a Bíblia diz que Jesus olhou para a igreja e viu que a igreja nem era quente e nem era fria. Era uma igreja morna. Viver morno hoje em dia é viver sem perspectiva espiritual. É viver sem objetividade espiritual. É viver sem criatividade espiritual. E é exatamente isso que a gente está vendo no nosso dia a dia. É uma igreja que tem nome que está vivo, mas que está morta. Porque a visão é uma visão empresarial, capitalista. Completamente capitalista. Entendeu? Ou seja, por exemplo, levantar a bandeira do crescimento econômico baseada apenas no consumo de bens cada vez mais supérfluos, em nome do combate à miséria e à pobreza do mundo, é profundamente lamentável e desonesto. Reflete somente a cegueira do capitalismo. E a igreja entrou e abraçou completamente esta visão. Esta visão. A gente precisa ver o significado de pobreza. Tem muita gente que é pobre tendo muitas riquezas. É verdade. É um versículo que a gente leu, né? Foi. E a gente vai agora tirar exatamente a explicação daquele versículo. Tem muita gente que é pobre tendo muita riqueza. Ou seja, porque eles não sabem o significado real da palavra pobreza. Aquele livro Cristo Minha Vida tem um capítulo que trata sobre a pobreza de espírito. Pronto, não é? exatamente. Você lembra desse? Pobre de espírito é o que tem lá no Bem-aventuranças. Então, a pobreza deveria ser bem melhor definida. Ao mesmo tempo em que precisa ser melhor compreendida. Pois quem possui $1 milhão, não é absolutamente 1 milhão de vezes mais tranquilo e mais satisfeito e mais feliz do que aquele que possui mais que R$1.000. Por quê? Porque a felicidade não está no dinheiro. Quem tem $1 milhão é muito mais preocupado e mais assim vive mais assustado, mais angustiado do que propriamente quem recebe pouco. Entendeu? Porque a visão é completamente diferente, é completamente distorcida. Porque, olha, veja bem, ser bem sucedido financeiramente, você pode até ser, porém não significa dizer que você é bem sucedido emocionalmente. Tem tanta gente que tem muito dinheiro, mas que está com problemas emocionais, problemas familiares, problemas com a justiça e outras coisas mais, coisas tremendas, né? Agora, Tagino, vamos agora para um versículo
em Lucas capítulo 12 Lucas 12. e o versículo 13. Lucas 12, 13. Isto. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Amém. A vida das pessoas não está baseada no que ele possui. É o que a gente está fazendo ao contrário. Como é que a igreja, lendo esse versículo, ainda continua nessa visão de que quem possui é quem tem uma vida mais abençoada? Esse versículo ele vai justamente de encontro a isso. É verdade. Entendeu? Enoque está na escuta. Um abração, Enoque. Deus te abençoe. Amém. Bota aí, fala aí novamente. 12, 12. Lucas 12, 12, para vocês memorizarem. Lucas é 12, 13, não? 12, 13, desculpa. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. O que mais? Pode ler, até o 21. E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Isto. E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoavam ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens. Ele está fazendo uma ligação entre a alma e a vida financeira. No final não tem nada a ver uma questão de vida espiritual com a vida financeira. Você vê que aí Deus vai mostrar mais na frente. Pode ir lendo. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Só que a alma não descansa com dinheiro, não folga com dinheiro e não bebe o próprio dinheiro. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Pronto. E o que tens preparado para quem será? E o que tens preparado, teu celeiro vai ficar para quem? Exatamente. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Leia mais. Terminou? No 21? Terminou? Pronto. Aí eu quero mostrar, Tagino, com relação a esse 21, versículo 21, gostaria que você lesse novamente. Quer que focalize melhor a câmera, Enoque. Mas tem que pegar o principal, Enoque. Eu quero saber se o áudio tá bom. Ele disse que tava bom, só então, precisa focalizar mais a câmera. Ok. Veja o 21 novamente, leia o 21. 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Pronto. Quem ajunta tesouro... não é rico com Deus. Quem ajunta tesouro é rico com o seu tesouro. É verdade. Mas não é rico para com Deus. E aí eu gostaria de falar justamente sobre essa caça ao tesouro. Eu lembro. Tá no site. Tá no Se você está cavando no lugar errado, não importa quão motivado você esteja, quão rápido você esteja, quão persistente você esteja, ou quão fundo você já está cavando, o tesouro simplesmente não vai estar lá. Por quê? Foi o que aconteceu com o jovem rico. Ele cavou o seu próprio tesouro.
E ele teve justamente aquela busca pelo aquele tesouro. Aí Jesus foi e disse justamente o contrário. Jesus foi e disse: vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres. E olha, tá, gente, ele disse: vende tudo. Não é só o dízimo, não. Não é só oferta nem dízimo, não. Ele disse: vá, venda tudo. Aí a gente faz ligação com aquele versículo, de Ananias e Safira, que eles venderam a propriedade, reteram parte do dinheiro e foram dar somente uma parte do dinheiro. O problema disso tudo aí não é tanto o dinheiro, é o desejo dele com o dinheiro. Porque o jovem rico, ele estava gostando mais do dinheiro do que de Cristo. E Jesus foi o que ele demonstrou. Foi o que ele demonstrou. Enoque tá mandando uma mensagem aqui, ó. Melhor a salvação da alma do que um caminhão de dinheiro. Muito bem, Enoque. Aí, ok. Então, o mapa, que é a Bíblia, indica qual o lugar certo que a gente deve cavar para encontrar esse tesouro. Com certeza não é para baixo, onde vocês devem estar cavando. Por quê? Mateus 6, eu gosto de Mateus 6 e 19 e 20. Mateus 6 e 19 e 20 diz o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. O versículo que eu falei. Exatamente. Aí o que é que acontece? Esse versículo, ele remonta à ideia de Moisés. Que Moisés, ele preferiu juntar o tesouro no céu do que propriamente juntar o tesouro na cadeira do faraó. Então é essa visão que é uma visão que a gente tem que ter, uma visão que a gente precisa descapitalizar e jogar justamente a visão invisível, espiritual. Ou seja, simplesmente cave na direção indicada do mapa e na marca principalmente do amor incondicional, da humildade de coração, da simplicidade de espírito, enfim, quem sabe, com uma boa dosagem de integridade, nos motive a conquista das profundezas insondáveis, conquanto nossos corações estejam de alguma forma consolados, para que, unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência, conheçamos o mistério Deus Pai e Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Você vê que em Cristo está escondido todos os tesouros da sabedoria, né? Não há tesouro algum aonde a igreja atualmente está cavando. Não tem tesouro lá. Só você, só quem está envolvido com essa visão de tesouro material terrestre é quem não vê que o próprio Moisés, ele teve por maiores riquezas o vitupério. Vitupério é sofrimento. Agora, riqueza como sofrimento. Por que ele não botou aqui na lição, quando ele diz assim: a bênção do Senhor é quem enriquece. Enriquece de sofrimento. Por que ele não botou aí? Porque ele bota sempre prosperidade. Porque aqui, de acordo com Moisés, lá em Hebreus, ele diz assim: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que propriamente os tesouros do Egito. Então há uma decisão a ser tomada. Falta uma coisa no cristianismo, no evangelho de hoje.
falta uma coisa. Há uma guerra de ideologia, né, a ser combatida. Com esse comentário todo, eu cheguei à conclusão que a forma correta da igreja lidar com o dinheiro é não lidar com o dinheiro. Não, nem deveria ter essa lição, porque não era nem pra gente estar preocupado com isso, né? É verdade. Na verdade é isso. Né? Agora, o que está acontecendo, Tagino, é que nós estamos em uma visão que, inclusive, a própria sociedade, com essa globalização e com essas informações via internet, assim, é um aspecto agora fugiu a mente, de relativismo. A gente está vivendo conceitos relativistas. É verdade. Entendeu? Então, o conceito de amor é muito relativo. Conceito de prosperidade é muito relativo. Que o amor é condicional. Meu irmão, não é relativo, a Bíblia, ela direciona. Ela direciona. Você vê uma coisa interessante aqui. Essa visão, globalização e essa estética relativista, ela visa justamente colocar informações com valores e conceitos seculares na visão da igreja. Então a igreja está perdendo a visão espiritual e tá tendo essa visão secular, entendeu? Uma visão estritamente materialista, humanista, certo? E sobretudo no aspecto capitalista de marketing empresarial. Ou seja, as almas, elas são vistas como subproduto do consumo. Então, para mim é interessante que as pessoas se salvem. Por quê? Porque agregando mais fiéis, eu vou ter um número maior de arrecadação. Entendeu? Então, a minha visão empresarial, ela vai crescer. É o que as pessoas, os pastores que tomam a mídia fazem na televisão. O que eles querem é números. Ele não está interessado na qualidade. Na qualidade de vidas purificadas, santa. Eles não estão preocupados nessa qualidade. Eles estão preocupados na quantidade. Por isso que tem muita palavra de massagem no ego, ao invés de palavra de ensinamento para deixar o pecado e para andar no caminho correto. Exatamente. Construir o altar, se consertar. Exatamente. Muito bem, tá, gente? Então, as almas, elas estão nessa visão de subproduto de consumo. Nós abrimos as portas da frente das nossas igrejas, nossas catedrais, né? E ovacionamos a entrada triunfal da divindade Mamon. Na verdade, a igreja abraçou essa divindade Mamon. E Jesus já falou sobre essa divindade Mamon. Porque ele disse: não podereis servir a dois senhores. E a gente está justamente criando aquele bezerro de ouro chamado Mamon. E a gente está tendo uma visão diferenciada. Igreja empresa, né? E uma igreja como se fosse uma igreja espiritual, né? Então veja que as almas são clientes de um produto pré-fabricado. É mesmo, Renove? Tá dizendo. Muito bem, Renove. É muito boa a sua participação. Então veja que coisa interessante. A inclinação, olha, e essa inclinação, por exemplo, de servos, que a gente era para ser, a gente está sendo visto hoje de clientes, de empresa, clientes. E essa inclinação é cultural de uma política econômica capitalista. E a gente está vivendo esse momento. Ou seja, o homem é avaliado pelo que tem e não pelo que é. Certo? Então, nesta vertente, somos projetados como vitrine de uma moldura de um sistema doutrinário tradicionalista.
para se manter dentro daquela tradição. Aí a gente perde completamente a noção do que é ser cristão hoje. Perde completamente a noção. Entendeu? Então a gente fica com essa visão distorcida. Mas pra gente... já são 9h30, né? Pra gente terminar, vamos para uma colocação aqui interessante, tá, gente? Que eu tenho aqui. Eu gostaria de comentar com os ouvintes e inclusive com o Enoque. Se Deus nos oferece em sua mão direita alegria e felicidade, e em sua mão esquerda sofrimento e tribulação, qual das mãos você escolhe? Eu não posso responder porque está no livro Cristo Minha Vida, eu já sei a resposta. Mas deixa o pessoal que vai ouvir. Mas veja que coisa interessante, Trajano. Veja que coisa interessante, né? Só que na mão direita tem alegria e felicidade. Quem é que não quer? Pois é. Na mão esquerda tem sofrimento e tribulação. Quem é que vai querer? Só que tem um detalhe nisso tudo. Vamos ver o que é que diz Eclesiastes 7, 2 e 3. Eclesiastes 7, 2 e 3. Você acha aí que a minha aqui também é ruim? Não, já vou para outra. Eclesiastes está imprensado aqui. Não, Eclesiastes é lá depois de Provérbios. É verdade. Deuteronômio Eclesiastes 2, 7, 2 e 3. 7, 2 e 3. Isto. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. 3. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Aí a gente já tem princípios, a gente já mostra valores. A Bíblia já recomenda valores, já recomenda princípios de que a mão esquerda, mesmo com sofrimento e tribulação, a gente deveria aceitar. Por isso que tem que entregar a Jesus. Senhor, faça-se a tua vontade. O Senhor escolha qual das mãos eu vou já chegar aí à conclusão. Você já está concluindo, né? Amém. Mas vamos para Deuteronômio. Deuteronômio 11. Deuteronômio capítulo 11. Ele já concluiu aqui, tá, gente? Mas eu quero concluir no final. Mas tudo bem, é bom porque você já concluiu. Você já tem isso na mente, entendeu? Isso é importante. Deuteronômio 11, capítulo 26 e 27. Versículo 26 e 27. Isso, capítulo 11, versículo 26 e 27. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição se não ouvirem os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conheceis. Ou seja, a prosperidade está ligada com o quê? A prosperidade está ligada a quê? A obediência à palavra, e não a uma prosperidade que vocês tenham bom êxito financeiramente. Pelo contrário, bênção se você ouvir a minha palavra e obedecer. Maldição se você ouvir e não obedecer. E seguir outros caminhos. Entendeu? Então a bênção não está condicionada à prosperidade financeira, mas sim à obediência à palavra. Então esse versículo, que a bênção do Senhor é quem enriquece, ele está indiretamente nesse versículo, ele está dizendo assim: a obediência à palavra é quem enriquece. Pois é. Eles dão outro sentido. Dá outro sentido. Traga o versículo. Completamente. Real da palavra. Mas vamos para Marcos capítulo 10 e o versículo 36 e 51. Marcos 10, 36. 36. E ele lhes disse: que quereis que vos façam? Vos faça, né? 36 e 37 E eles 10 e 36.
10:36 só diz isso. Como é que ele diz? E ele lhes disse: que queres que vos faça? Por exemplo, Jesus está dizendo: que queres que vos faça? Vê o 51. E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Que queres que eu te faça? Ou seja, eu tenho na minha mão direita alegria e felicidade. Que queres que eu te faça? Uma cura, né? Que queres que eu te faça? Escute só. Por exemplo, que queres que eu te faça? Na minha mão direita tem alegria e felicidade. Que queres que eu te faça? Alegria e felicidade? Na minha mão esquerda tem sofrimento e tribulação. Que queres que eu te faça? Ele pediu o bom. Hein? Pediu a parte boa, pediu a cura. Não, eu quero saber a gente aqui. Sim, vamos esquecer o sério. tá certo. Vamos ver a gente. Que queres que eu te faça? Na mão direita de Deus, Deus está perguntando. Na mão direita de Deus tem alegria, felicidade e bênção. Na mão esquerda tem sofrimento e tribulação. Que queres que eu te faça? Senhor, eu não quero nenhuma mão nem a outra. Agora a gente vai chegar aí. Não devemos escolher nenhuma nem a outra mão, mas que se cumpra em nós a vontade santa e permissiva de Deus. Ou seja, se a gente abandonar a nossa vontade em favor da vontade de Deus, certamente a sua misericórdia, o seu amor e a sua graça vai nos alcançar. Ou seja, se a gente deixar para que Deus é quem resolva se ele vai dar a mão direita ou se vai dar a mão esquerda, Jó disse: não importa, nós receberemos o bem de Deus e não o mal. É verdade. E aí Jó estava justamente dizendo que tanto a mão direita como a mão esquerda, vindo de Deus, para a gente exatamente. É como aquele versículo: não pedis mal porque não sabe escolher, pedis para vosso deleite. Tiago. Aí 4. Jesus não dá porque sabe que não vai ser para o seu bem. Exatamente. Então o mal que é para o seu bem é melhor do que um bem que é para o seu mal. Que interessante, então, gente. É melhor um mal para o meu bem do que um bem para o meu mal. Exatamente. É isso que Jesus faz com a gente. Fala aqui pertinho para o pessoal. É melhor um mal para o meu bem do que um bem para o meu mal. Pois é. É assim que Jesus faz. A visão de Jesus é na contramão. E o que me chama a atenção nesse versículo, que eu tenho falado muito no ciclo de oração, é que na oração ninguém pede a coisa ruim para eles. É verdade. Mas Jesus disse: você está pedindo mal. Mas ninguém pede coisa ruim. Deus, me dá uma doença. Deus, eu quero ser atropelado. Deus, eu quero. Ninguém pede coisa mal para si. A partir dessa visão que a gente está tendo da palavra, na oração, a gente pode até pedir, mas no final tem que dizer: Senhor, se não quiseres fazer, que seja feita a tua vontade. A tua vontade. Porque mão direita, é isso que eu quero, mas eu não sei o que é melhor para mim. O Senhor sabe. Então eu quero isso. Se não for para o meu bem, afasta de mim, Senhor. E o mais importante de você estar pedindo na oração é você estar vivendo a palavra dele. É verdade. Eu lembro de Jesus. Há um relacionamento muito íntimo enquanto você começa a ler, começa a buscar, começa a praticar a palavra. Então você começa a vivenciar Deus. Então a oração se torna uma vivência, uma convivência. Aí você chega naquele versículo que diz: orai sem cessar. O tempo todo você está em oração. Você está agindo na brincadeira, não. Amém, glórias a Deus. Engraçado que tem um versículo na Bíblia que fala que justamente assim: como é que a gente vai orar pedindo uma coisa que Deus já sabe o que é que a gente vai pedir antes que a gente abra a boca? É verdade. Né? E Ele sabe o que é necessário para as nossas vidas. Ou seja, passarinho ora, mas Deus não deixa faltar. Mas Deus não deixa faltar nada. É Por quê? Porque o passarinho está sempre fazendo a vontade de Deus, que é o quê? Louvar, cantar. Os pássaros estão sempre cantando.
é a vontade de Deus sobre ele. A gente... Ele está cumprindo o propósito da criação de Deus para ele. Por isso, é por isso que Deus dá alimento. O propósito é retornar para o Pai. Esse é. O problema é porque a gente teve o livre-arbítrio. É verdade. Entendeu? Os pássaros nem teve esse livre-arbítrio. Mas a gente, como teve, aí a gente perdeu, a gente caiu. A direção. A gente caiu. Mas eu louvo a Deus, Tagino, porque Deus tem inquietado um grupo de pessoas para buscar essa verdade, certo? Que a gente está vendo uma visão distorcida da própria palavra, né? Está sendo uma interpretação distorcida, certo? E isso tem causado um grande desconforto e desserviço na obra do Senhor, certo? Porque as pessoas estão percebendo essa visão capitalista nas lideranças das igrejas, né? Tirando aqui agora, fazendo uma forma generalizada e não uma forma direcionada. Eu quero generalizar, ciente do que eu estou falando. Eu não estou falando coisa que eu não saiba, mas coisas que a gente já fez pesquisa sobre isso. A gente está vendo que todas as igrejas ela está tendo essa visão de empresa, e isso tem trazido um desconforto espiritual, porque a visão espiritual tem sido negligenciada. E quando a Bíblia diz assim, que tem que escolher pessoas cheias do Espírito, lá em Atos 6:3, cheias do Espírito para que sirvam às mesas e cuidem do trabalho, para que os pastores se dediquem à oração, certo? Isso. E a ministração da palavra. Isso. Esse cheio do Espírito também é distorcido. Porque cheio do Espírito, meu irmão, olha, eu passei já por isso, eu já trabalhei como garçom. Cheio do Espírito, você tem que ter longanimidade, benignidade, mansidão, temperança para lidar com as pessoas nas fruto do Espírito. Porque a exigência é grande, a cobrança. As pessoas, mesmo algo que é dado, as pessoas ainda exigem. Então, quando a Bíblia fala cheio do Espírito, é os frutos do Espírito que ele tem que ter. Exato. Tem que ter longanimidade, benignidade. E eles deram outro sentido para essa palavra. Pois é, e outra coisa, eles deram batismo no Espírito Santo para essa palavra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E outra coisa, como é que você vai dar uma coisa que você não tem? Né? Porque o fruto do Espírito é justamente que você vai dar, né? Deus dá para o crescimento da igreja, de acordo com a necessidade da igreja. O Espírito, não, aí é o dons do Espírito. Os dons. Mas eu estou falando do fruto do Espírito. O fruto é nosso. Então, os frutos é você que dá. É verdade. E os dons você recebe. Muito bem, né? gente. Então, perfeita. Aí veja aquele versículo que diz, a melhor coisa é dar do que receber. É melhor os frutos porque a gente dá do que os dons que a gente recebe. É verdade. Glória a Deus. Mas vamos terminar, porque já vai dar 10 horas. Amém. Que Deus abençoe. Quero mandar um abraço para o companheiro Enoque, que não pôde vir hoje, né, Tagino? É verdade. E também o pessoal da já está na mesma não tem nenhuma mensagem. O pessoal da comunidade de São Rafael também, né? Todo turma lá. É verdade. Que Deus abençoe. E amadas pessoas. Também os pastores, né? Para que Deus abra os olhos, porque nós estamos num período muito difícil, e eu tenho muita digno de misericórdia as lideranças, porque eles estão sendo de uma certa forma enganados, estão sendo o inimigo está lutando para tirar essa foco da visão espiritual, mas a gente vai combatendo aqui, a gente vai mostrando de forma consciente, de forma bem de forma bem categórica, dentro dos princípios da Bíblia, e aí a gente vai caminhando, né, nessa nossa visão, nessa nossa colocação. E que Deus abençoe a todos. Tagino tem a sua palavra de conclusão, pode falar aí. Só agradecer, que Deus abra o entendimento das pessoas para que elas vejam o verdadeiro propósito do dinheiro e das finanças dentro da igreja, que na verdade não deveria levantar uma pessoa que se dedica à palavra e se dedica à oração para cuidar das finanças, e sim ter um administrador. A igreja tem que ter uma pessoa
para isso e não ficar botando o pastor para fazer esse tipo de coisa. E também tem que desviar o foco do dinheiro para que o dinheiro seja uma consequência nas igrejas e não uma necessidade. Então que o dinheiro seja uma consequência de um bom trabalho, de um trabalho na obra e na visão de Deus. E Cristo vai suprir a igreja que estiver trabalhando da forma correta e estiver fazendo conforme as Escrituras. Que Deus abençoe todos. Que seja uma consequência e não uma essência, né? Amém. Vamos orar, agradecendo a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento onde o Teu Espírito Santo pôde nos conduzir com bastante clareza sobre este assunto tão mal entendido nos nossos últimos dias, no nosso meio evangélico. Pai, direciona as nossas vidas pelos princípios da verdade, pelos princípios bíblicos, pela luz do Teu Evangelho. Ilumina, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, direcionando os nossos passos, nas nossas decisões, as nossas escolhas, que sejam voltadas para o propósito do Teu coração, que possamos alcançar, Senhor, o centro da Tua vontade em nossas vidas. Deus, nós Te louvamos por tudo que Tu nos tens concedido. Essas palavras, essas instruções, essas orientações que Tu nos tens concedido. Muito obrigado, porque sabemos que vem de Ti. Abençoa o Tagino, abençoa e toda a sua família, Senhor, esta casa, que a Tua bênção esteja sobre este lar. Senhor, protege, guarda e livra de toda maldade, toda interferência do mal, toda ingerência do mal. Traz a paz, a compreensão a todos dessa família e a todos os seus vizinhos e a todo este bairro, que possam ser contagiados com essas mensagens, com essas palavras, com a vida que eles levam aqui. Abençoa Enoque, abençoa todos da sua família. Guarda-nos, abençoa minha esposa, meu filho, guarda meu lar. É em Teu nome que nós Te pedimos, desde agora para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até sexta-feira ou quinta-feira? O sábado, vamos definir. Deus está no controle. Nem numa mão a quinta e nem na outra mão a sexta. Glória a todos.